Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a aula número 2 do nosso curso, onde estamos aprendendo a criar um jogo de navinha 2D aqui na Unity. E como vocês se lembram, na aula anterior, nós criamos o nosso projeto, demos uma configurada aqui na interface da Unity e também baixamos os arquivos que estaremos utilizando no nosso jogo. Então, o que estaremos fazendo nessa aula aqui é criando e programando a navezinha do nosso jogador. Então bora lá fazer isso. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar aqui a nossa aba Project e logo em seguida acessar a nossa pasta Sprites, que é a pasta onde temos todas as imagens que estaremos utilizando no nosso jogo. E dentro dessa pasta Sprites, galera, podemos ver que temos uma pasta chamada Naves. E é justamente dentro da pasta Naves que nós temos as naves inimigas e também a nave do nosso jogador. Então, para adicionarmos a nave do nosso jogador aqui no nosso jogo é bem simples. Tudo que temos de fazer é clicar em cima de sua imagem aqui na aba Project e arrastá-la até a aba Hierarquia. E com isso, como podemos ver, a Unity já vai criar um Game Object da nossa navezinha aqui, que lembrando, um Game Object na Unity nada mais é que o objeto que temos no nosso jogo, né? A nossa câmera é um Game Object, a nossa nave do jogador é um Game Object, o laser que o nosso jogador vai atirar é um Game Object e por aí vai. Então a gente vai adicionar aqui a nossa nave do jogador. Podemos até clicar duas vezes em cima do seu nome, assim a Unity foca aqui. E aqui, galera, como podemos ver, logo de cara temos que resolver dois probleminhas. O primeiro deles é que a nossa imagem está bem embaçada. E o segundo é que ela está minúscula. Se liga, olha aqui na aba Game. Nossa nave é esse pontinho mínimo. Então bora lá resolver esses problemas, galera. E fazer isso é bem simples, olha. Vamos voltar aqui na aba Project e acessar aqui a nossa nave do jogador. Vamos clicar em cima do seu sprite, né? E aqui na aba Inspector, galera, a gente já vai resolver esses dois problemas de uma só vez. A primeira coisa que temos de fazer é aqui na opçãozinha Pixels per Unit, temos de colocar o número 32. Pois o que acontece é que essa nossa navezinha aqui, ela é meio que num arquivo de 32 pixels por 32 pixels. Então o que acontece aqui? Quando a gente deixa o valor de 100 aqui, que é o valor padrão que a Unity coloca, a gente está dizendo para a Unity que essa imagem foi criada num arquivo de 100 pixels por 100 pixels. Então, ela acaba ficando bem pequenininha. Mas como ela foi criada num arquivo de 32 por 32, a gente tem que dizer isso aqui para ela. Então, vamos substituir o 100 pelo número 32. Aí, logo em seguida, a gente clica em Apply, aqui na aba Inspector mesmo. E com isso, podemos ver que agora a nossa navezinha já ficou bem maior. Agora ela está de fato com o tamanho real dela, né? Nesse arquivo de 32 pixels por 32 pixels. Então, agora a gente já aumentou o seu tamanho, então bora lá resolver o problema do embaçado. Que isso aqui também é bem simples, né? Esse embaçado aqui é um filtro que a Unity simplesmente adiciona por algum motivo em todo o sprite que a gente coloca aqui. Então, ainda com a nossa nave do jogador selecionada, lembrando que tem que ser o sprite, não o Game Object, a gente volta aqui na aba Inspector e na opção Filter Mode está em bilinear. Então a gente clica aqui e troca para Point No Filter. E aqui em Compression está escrito Normal Quality. Então a gente clica e seleciona a opçãozinha None. Assim a gente diz para a Unity que não quer nenhum filtro de embaçado na nossa imagem. Também dizemos que não queremos nenhuma compressão. E desse jeito a navezinha fica com as cores verdadeiras dela. Então a gente configura tudo isso aqui, aí clica em Apply. E olha só que maravilha, agora a nossa navezinha, além de já estar do tamanho normal, também já não está mais embaçada, está com os pixels aparecendo, tá bem da hora, galera. Beleza, show de bola. Agora que fizemos isso, já podemos configurar a nossa navezinha, mas antes vamos configurar essas coisas nas outras naves também. Assim, quando formos adicionar elas aqui na Unity, não vamos ter que configurar isso. Mas para não ter que configurar navezinha por navezinha, vamos selecionar todas elas, né? E fazer uma só configuração. Então vamos clicar aqui na nossa nave chamada Inimigo 1. E com a tecla Shift pressionada no teclado, vamos clicar na Inimigo 3. Desse jeito a Unity vai selecionar essas três naves. E agora aqui na aba Inspector, vamos fazer essas mesmas coisas. Então aqui na opçãozinha Pixels per Unit, vamos trocar de 100 para 32. Assim a gente aumenta o tamanho delas. Aqui em Filter Mode, a gente troca de bilinear
para Point No Filter. Em Compression, trocaremos de Normal Quality para None. E por fim, clicaremos em Apply. E ao fazermos isso, agora esses sprites aqui já estão configurados exatamente como sprites da nossa nave. No momento não dá pra ver diferença nenhuma, né, porque a gente não adicionou eles aqui, mas mais pra frente do curso, quando a gente começar a mexer nos nossos inimigos, eles já vão estar configurados. Sabendo disso, bora agora configurar a nossa nave do jogador. Então o que podemos fazer é aqui na aba Hierarquia, clicar na nave do jogador e vir aqui na aba Inspector para começar a configurá-la. A primeira coisa que podemos fazer, galera, é adicionar física na nossa nave. Já que no momento, olha só, se viermos aqui em cima e clicarmos no Play, veremos que o nosso jogo de fato começa a rodar, mas a nossa nave não faz absolutamente nada. A gente clica nas teclas no teclado, ela não se move, ela não cai, nem faz nada do tipo. Ou seja, ela é apenas uma imagem. Então o que a gente pode fazer, a primeira coisa, é adicionar colisão na nossa nave. Desse jeito, quando ela colidir, né, com algum laser do inimigo, ou até mesmo com a nave do inimigo, a Unity vai saber que ela colidiu. Então, o que temos de fazer agora é adicionar um componente de colisão a ela. E por mais complicado que isso possa parecer, é bem simples. Tudo que temos de fazer é aqui na aba Inspector, vamos clicar aqui em Edge Component. Em sua barrinha de pesquisa, podemos procurar por Collider com 2 L's. E aqui, como podemos ver, temos diversas opções de Collider. Temos o Box Collider, que é um Collider 3D, Box Collider 2D, que é um Collider 2D, temos Capsule Collider, Circle Collider, Composite Collider, tem 1 trilhão de Colliders aqui. No caso, o Collider que a gente está interessado aqui é este aqui, ó, o Circle Collider 2D, já que estamos desenvolvendo um jogo 2D, né? Então vamos selecionar a opçãozinha Circle Collider 2D, e com isso, a Unity vai adicionar uma caixa de colisão, melhor falando, um círculo de colisão na nossa nave. Tanto é que a gente pode ver aqui na aba Scene, olha, que agora tem uma linha verde, um círculo verde em volta da nossa nave. E é justamente esse círculo verde aqui que diz para a Unity qual que é a área de colisão da nossa nave. No caso desse tamanho aqui já tá bom, mas quando a gente está desenvolvendo um jogo, galera, é interessante facilitar um pouco a vida do jogador. E o que eu quero dizer com isso é que, imagina que você está jogando o jogo de navinha aqui, e aí o que acontece é que você vai passar do lado de uma nave inimiga, aí bem quando você está passando, você fica... A nave inimiga ela quase pega em você. Tipo, você vê que a nave inimiga encostou na nave do jogador, mas ainda assim não encostou de fato porque você não levou dano. E isso acontece porque, na maioria dos jogos, o que os desenvolvedores fazem é, por exemplo, diminuir o tamanho da colisão da nave. Desse jeito, a imagem de fato encosta na outra imagem, né? Na imagem da nave inimiga. Mas como o seu círculo de colisão é menor do que a imagem, o seu círculo de colisão não está de fato colidindo com a nave inimiga. E desse jeito, a gente consegue encostar na nave e mesmo assim, por uns pixels, não levar dano. Eu sei que só falando pode parecer bem confuso, mas tudo que a gente quer fazer é diminuir o tamanho do nosso círculo de colisão para facilitar a vida do jogador. Para que desse jeito, quando ele colida com uma nave inimiga, ele não de fato colida diretamente. E para fazer isso, vamos voltar aqui na aba Inspector, clicar no botãozinho de Edit Collider, aqui no seu componente Circle Collider 2D. E ao fazermos isso, veremos que, olha só, agora temos 4 quadradinhos, onde podemos editar o tamanho do nosso círculo de colisão. Então a gente pode clicar em cima de qualquer um deles, e depois de ter clicado, ainda pressionando o botão esquerdo do mouse, com as teclas Shift e Alt pressionadas no teclado, a gente vai movimentar o nosso mouse. E desse jeito a gente vai aumentar ou diminuir a caixa de colisão. No caso, vamos diminuir aqui, ó. Eu acho que desse tamanho aqui fica bem legal. Como vocês podem ver, o círculo de colisão cobre a nossa nave, mas não por completo, então dá uma folguinha, né? Quando algum outro objeto colidir com a nossa nave. Então o que podemos fazer agora é aqui no Circle Collider 2D, clicar novamente no botãozinho Edit Collider, assim a gente salva as alterações. E agora, se viermos aqui em cima e clicarmos no Play, veremos que quando a Unity carrega o nosso jogo, absolutamente nada acontece. Tá tudo igual. A nave continua não se mexendo, nem caindo, nem nada. E isso acontece porque, embora tenhamos adicionado física nela, a gente só adicionou uma caixa de colisão mesmo, né? Então bora de fato adicionar gravidade na navinha e fazer com que ela consiga interagir com as coisas.
Para fazer isso, aqui na aba Inspector, vamos clicar em Add Component. Em sua barrinha, vamos procurar pelo componente chamado Rigid... Opa, escrevi errado. Rigid Body. Que traduzindo bem toscamente seria corpo rígido, né? Então a gente procura por Rigid Body. Aqui temos duas opções, uma chamada Rigid Body e outra chamada Rigid Body 2D. Como estamos desenvolvendo um jogo 2D, vamos escolher a opçãozinha Rigid Body 2D. E ao fazermos isso, agora a nossa navezinha já possui física, né? Já tem como interagir com a gravidade e tudo mais. Tanto é que se viermos aqui em cima e clicarmos no Play, se liga no que vai acontecer, a nossa nave vai simplesmente... vai simplesmente cair, galera. Vamos dar mais uma conferida aqui. No caso, ela está caindo, né? Porque agora ela possui gravidade. E dependendo do jogo que você está fazendo, você pode sim, né? Querer que o seu Game Object possua gravidade. Mas a nossa nave, ela vai estar voando no espaço. Então nós não queremos que ela simplesmente caia, né? Então bora tirar sua gravidade. E por mais complicado que isso possa parecer, é bem simples. Tudo que temos de fazer é, com a nossa nave do jogador ainda selecionada, a gente vem aqui na aba Inspector e no seu componente Rigid Body 2D, aqui na sua opçãozinha chamada Gravity Scale, é a opção que controla a gravidade. No caso está em 1, ou seja, quando a gente clica no Play a nossa nave sempre cai. Se a gente colocasse, por exemplo, -1, a nossa nave continuaria caindo, mas agora como a gravidade está negativa, ela simplesmente cairia para cima, se liga. No caso, a gente não quer que ela caia nem para cima nem para baixo, a gente quer que ela fique parada. Então, Gravity Scale, a gente coloca 0. E desse jeito, agora a nossa navezinha não cai para cima nem para baixo. Ela fica simplesmente parada. E é exatamente isso que queremos, pois nós queremos controlar a nossa navezinha com as setinhas do teclado e também com WASD. No caso, a gente clica e ainda não acontece nada, mas isso é porque a gente ainda não programou a movimentação da nave. Então bora fazer isso agora. Quer dizer, antes de programar a movimentação da nossa nave, vamos rotacionar ela. Pois no nosso jogo a gente vai estar fazendo a nave se mover assim para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Já que o nosso jogo vai ser horizontal e não vertical. Eu acho que horizontal a gente tem mais espaço para o jogo do que de vertical, né? Então o que a gente pode fazer é selecionar a nossa nave do jogador. E aqui na aba Inspector, ó, a gente está aqui embaixo, a gente pega a barrinha e vem para cima. Aqui no seu componente Transform, a gente pode rotacionar ela. E para rotacionar o Game Object, a gente vem aqui na sua opção Rotation. E no caso, a gente quer rotacionar o seu eixo Z, que é o eixo responsável por virar a nossa navezinha. Aqui podemos colocar o valor de -90, já que queremos rotacionar ela a 90 graus, né? Já que 90 graus é isso aqui, ó, ela está completamente de pé. Aí 90 graus ela fica deitada. No caso, a gente tem que colocar -90 mesmo, porque se a gente colocasse só 90, ela rotacionaria para o outro lado, né? Então vamos colocar uma rotação de -90, assim ela vira para o lado certo. E agora a gente já pode de fato começar a programar a movimentação da nossa navezinha. Então, o que temos de fazer agora é vir aqui na aba Project e acessar a nossa pasta Assets. E no caso, nós poderíamos já estar criando o script de movimentação da nave aqui dentro mesmo, mas é sempre importante manter a organização, principalmente quando estamos desenvolvendo um jogo, senão quanto maior ele fica, mais bagunçado ele fica também. Então, vamos criar uma pasta para os nossos scripts. Então, dentro da pasta Assets, aqui na aba Project, clicaremos com o botão direito, iremos em Create e logo em seguida em Folder, para criarmos uma nova pasta. E aqui, em seu nome, colocaremos Scripts e apertaremos Enter para confirmar. E agora sim, com essa pasta criada, clicaremos 2 vezes em cima dela para abri-la. E agora vamos lá. Dentro dela, clicaremos com o botão direito, vamos vir em Create e agora sim na opçãozinha C# Script para criarmos um script para a nossa nave. Então vamos clicar aqui e agora em seu nome vamos digitar controle do jogador. E depois vamos apertar Enter para confirmar. E lembrando, galera, que quando criamos um script, né, o seu nome não pode conter espaços, tanto é que a gente escreveu controle do jogador
separando as palavras por letras maiúsculas, e também não podemos renomeá-lo. Então, se você digitou o controle do jogador errado, ao invés de renomeá-lo, você vem aqui, deleta ele apertando delete no teclado e cria um novo. Pois se a gente coloca espaço no nome do script ou renomeia ele, dá uns erros cabulosos, a Unity não entende o que está acontecendo. Então, se fez alguma coisa errada aí, deleta o script e cria um novo. E lembrando que se você ainda não sabe, né, como funciona o script, ainda não sabe o que são variáveis e tal, a gente tem aqui no nosso canal a série Começando na Unity, onde a gente vai desde os primeiros passos, desde instalando os programas, até a criação de primeiro script e essas coisas. Então, se tiver dúvida, dá uma conferida lá e depois volta nessa aula. Beleza. Tendo dito todas essas coisas, agora o nosso script já terminou de ser criado, então vamos clicar 2 vezes em cima dele para abri-lo. Como é o primeiro script que a gente está abrindo aqui no nosso projeto, galera, pode demorar um pouquinho, mas pode ficar tranquilos que uma vez que o nosso Visual Studio Code já estiver aberto, que lembrando, o Visual Studio Code é o programa que a gente vai estar fazendo a programação do nosso jogo, então uma vez que esse programinha já estiver aberto, a Unity vai abrir os outros scripts numa boa, rapidão. Ó, como podemos ver, a Unity está demorando um pouquinho aqui. Quando demora assim, eu costumo cortar da aula. Mas como esse aqui é o primeiro script que a gente está criando, eu vou deixar rolar todo o jeito que está rolando, assim a gente entende o que tem que fazer. Ó, se o Visual Studio Code pedir para você confiar, né, nesse arquivo, você marca que sim, essa caixinha aqui, e depois clica no botão Yes, I Trust the Authors. Por quê? Muito simples. O Visual Studio Code está querendo garantir que a gente não está rodando nenhum vírus nem nada do tipo. No caso, a gente marcou que confiou, né? Pois a gente acabou de criar esse arquivo, então é impossível ter qualquer coisa nele, né? Então a gente marca que confia. Agora a gente pode rapidão diminuir essa janelinha aqui do lado, arrastando. E agora sim, galera, já temos nosso script pronto para ser programado. Então vamos lá. A primeira coisa que temos de fazer, galera, é programar a movimentação da nossa navezinha. E no caso, para a nossa navezinha poder se movimentar, ela precisa de uma velocidade, né? A gente precisa dizer para o computador qual que é a velocidade da nossa nave. E nós podemos dizer para o computador qual que é a sua velocidade através de uma variável. Então, bora lá criar essa variável, galera. Então, o que podemos fazer agora é vir aqui acima do método start, mais abaixo do nome do script. Nessa linha, podemos digitar public, para dizermos para a Unity que queremos visualizar essa variável na aba Inspector da Unity. Em seu tipo, como a velocidade da nossa nave pode ser um número quebrado, né? Ela pode ser 7 ou 8, mas também pode ser 7,5. Em seu tipo, colocaremos float. E como vocês se lembram, variáveis do tipo float servem para armazenar números quebrados. Então a gente coloca public float. Em seu nome, colocaremos velocidade da nave. E depois colocaremos ponto e vírgula. Lembrando, galera, que sempre que a gente finaliza uma linha de comando aqui no nosso script, nós temos de colocar ponto e vírgula, senão a Unity não entende que a gente finalizou a linha. E beleza. Tendo criado essa variável aqui, galera, o que podemos fazer agora é, de algum jeito, saber quais foram as teclas que o jogador apertou. Já que a gente vai estar movimentando, né, a nossa navezinha através das teclas WASD e também das setinhas do teclado. E no caso, a gente quer armazenar, né, no computador quais teclas que foram apertadas para que desse jeito possamos saber em qual direção movimentar a nossa nave. Então vamos criar mais uma variável, galera. Vamos vir aqui na linha de baixo e vamos digitar private, já que esta variável aqui não tem necessidade de aparecer na aba Inspector da Unity. Em seu tipo, vamos colocar vector2, que como vocês se lembram, galera, um vector2 armazena o eixo horizontal e vertical, que seria o eixo x e y. E como na nossa navezinha a gente vai estar movimentando ela tanto para cima e para baixo quanto para os lados, a gente quer verificar se a gente apertou alguma tecla no teclado que leva para cima ou para baixo. Eu sei que só falando pode ficar bem confuso, mas podem ficar tranquilos que conforme a gente for montando o nosso sisteminha aqui, tudo vai ficar bem claro. Então a gente coloca private vector2, em seu nome colocaremos teclas apertadas. Desse jeito a gente deixa tudo bem explicadinho, e no final da linha a gente coloca ponto e vírgula. E beleza,
agora nós já temos uma variável para dizer qual que é a velocidade da nave, e uma outra variável para identificar quais teclas foram apertadas. E lembrando, galera, que quando a gente cria uma variável, a sua primeira letra tem que ser minúscula, e ela também não pode conter espaços, olha. A gente separa as palavras por letra maiúscula. E beleza, agora que a gente fez isso, a última coisa que precisamos fazer aqui para programar a sua movimentação é criar uma variável que servirá de referência ao Rigid Body da nossa navinha. Como vocês se lembram, alguns minutos atrás nós adicionamos um Rigid Body na nave. Desse jeito ela consegue interagir com as coisas físicas do nosso jogo. Então o que estaremos fazendo é movimentando esse Rigid Body, sempre que quisermos movimentar a nossa navezinha. Só que, por padrão, a Unity não vai saber qual Rigid Body que a gente quer movimentar, né? Então vamos criar uma variável que servirá de referência a este Rigid Body. No caso, a ordem das variáveis aqui no nosso script não faz muita diferença, mas eu prefiro criar as variáveis de referência no topo do meu script, né? Acima de todas as outras variáveis. Desse jeito eu acho que as coisas ficam um pouco mais organizadas, mas sinta-se à vontade para criar onde você quiser. Então o que estarei fazendo agora é, antes da variável de velocidade da nave, aqui em cima, ainda abaixo do nome do script, né? Nós vamos digitar public, para dizermos para a Unity que queremos acessar essa variável através da aba Inspector da Unity. Em seu tipo colocaremos Rigid Body 2D, já que no caso essa variável será uma referência ao Rigid Body 2D. Em seu nome colocaremos o Rigid Body 2D. E no final, ponto e vírgula. E aqui, galera, como podemos reparar, a gente colocou Rigid Body com letra maiúscula na variável, mas a sua primeira letra é um O minúsculo, né? Porque a primeira letra das variáveis tem que ser minúscula. Então a gente diz para a Unity que seu tipo é de Rigid Body 2D e coloca esse nomezinho aqui. E beleza, tendo feito isso, galera, agora já podemos começar a movimentar o nosso jogador. Então bora lá fazer isso, galera. No caso, a gente precisa programar esse movimento em algum lugar do nosso código. Aqui, nós não podemos programar no método start, pois como vocês se lembram, o método start é chamado somente quando o jogo inicia. Então se a gente programasse a movimentação do jogador aqui, a gente só ia poder movimentar ele no primeiro frame do jogo e depois ele ia ficar parado para sempre. Então o que temos de fazer é programar a sua movimentação aqui no método update, que como vocês se lembram é chamado uma vez por frame. Mas no caso, galera, a gente poderia sim vir aqui e programar diretamente no método update, mas é interessante deixar o nosso código organizado. Desse jeito, sempre que tiver algum bug ou a gente quiser modificar alguma coisa, a gente consegue encontrar esse pedaço de código numa boa. Então o que a gente vai estar fazendo agora é criando um método exclusivo para a movimentação da nossa nave, e aí depois estaremos chamando esse método aqui no método update. Então bora lá. Vamos vir abaixo das chaves do método update, que é essa aqui a chave que fecha, mas ainda acima da última chave do script, porque se o nosso código não estiver dentro do script ele não vai funcionar. Então nessa linha aqui vamos digitar private void, já que não há necessidade desse método ser público, né? Em seu nome colocaremos movimentar jogador. Abre e fecha parênteses. E na linha de baixo, abre e fecha chaves. No caso, como a gente está criando um método, a gente não precisa colocar ponto e vírgula no final, né? Ponto e vírgula é só em linhas de comando, como na criação de uma variável aqui. Mas como a gente está criando um método, ao invés de ponto e vírgula, a gente abre e fecha chaves. E é justamente dentro dessas duas chaves que nós diremos para a Unity o que ela deve fazer para movimentar o nosso personagem. No caso, a primeira coisa que temos de fazer, galera, é dizer para a Unity quais foram as teclas que nós apertamos. No caso, a gente não vai dizer qual foi a tecla que a gente apertou, a gente vai identificar, né, qual que foi. E a gente pode fazer isso através da variável teclas apertadas que acabamos de criar. Então, dentro das chaves do método movimentar jogador, digitaremos o nome da variável teclas apertadas, depois um símbolo de igual para dar um novo valor a ela, e agora diremos para a Unity quais teclas que foram apertadas. No caso, essa variável aqui é do tipo vector2, né? É para identificar teclas tanto no eixo X, que é horizontal, tanto no eixo Y, que é o vertical. Então, se estamos dando um novo valor para uma variável do tipo vector2,
precisamos criar um novo Vector 2. Então, depois do símbolo de igual, digitaremos new Vector 2, abre e fecha parênteses. E é justamente dentro desses dois parênteses que diremos para a Unity quais foram as teclas que foram apertadas. No caso, galera, a gente poderia sim aqui pedir para a Unity verificar a tecla W, A, SD ou as setinhas, mas a gente pode fazer isso de um jeito muito mais simples, que, por exemplo, se voltarmos aqui na Unity, podemos ver aqui em Edit e logo em seguida em Project Settings. Com isso, a Unity vai abrir essa janela gigantesca aqui, e se viermos esse menu do lado e acessarmos a opção chamada Input Manager, veremos que, se expandirmos essa opção chamada Axis, a Unity nos mostrará todos os axes que ela já tem pré-configurado. E o que toda essa coisa complicada significa é que a Unity já tem por padrão algumas teclas já pré-configuradas para serem reconhecidas. Já que quando a gente está desenvolvendo um jogo, tem teclas que a gente usa o tempo inteiro, né? WSD, barra de espaço, botão esquerdo do mouse, Shift, Ctrl. Então, ao invés de a gente ter que programar, né, para identificar essas teclas manualmente, a Unity já tem elas aqui pré-configuradas para a gente. No caso, olha, temos aqui um eixo chamado horizontal, que verifica tanto a setinha da esquerda e da direita, quanto as teclas A e D. Então, se a gente quer identificar, né, o eixo horizontal de alguma coisa, basta digitar para a Unity verificar o eixo horizontal, que com isso ela vai identificar as teclas da direita e da esquerda, e também as teclas A e D. E a mesma coisa com o eixo vertical. Ó, se a gente expandir ele, veremos que ele identifica a setinha de baixo e de cima, e também a tecla S e W. Então, a gente pode simplesmente chamar o eixo horizontal e vertical para identificar se o jogador está apertando WASD ou as setinhas. Então, bora lá fazer isso mesmo. Vamos voltar aqui no nosso código, e dentro dos parênteses do Vector 2, vamos dizer para a Unity identificar esses eixos. No Vector 2, o primeiro eixo é o X e o segundo é o Y. Então, como queremos identificar primeiro o eixo X, temos que identificar as teclas horizontais. Então, dentro dos parênteses, digitaremos input com I maiúsculo, ponto, get axis row, abre e fecha parênteses. E justamente dentro desses parênteses aqui, que diremos para a Unity qual que é o eixo que queremos identificar. No caso, a gente quer identificar o eixo horizontal. Então, dentro dos parênteses, abriremos e fecharemos aspas duplas, já que queremos digitar uma palavra aqui, e sempre que a gente quer digitar uma palavra no nosso código, que não é um comando, a gente tem que colocar entre aspas duplas. Então a gente abre e fecha aspas duplas, e dentro delas vamos digitar horizontal. Do mesmo jeito que está escrito na Unity, galera. Então se aqui está escrito horizontal assim, com H maiúsculo, tem que digitar horizontal com H maiúsculo aqui também, senão não funciona. Então, a gente vai pedir aqui, ó, para a Unity identificar o eixo horizontal. E agora vamos pedir para identificar o eixo vertical. E para fazer isso é bem simples, galera. Depois dos parênteses de horizontal, mas ainda dentro dos parênteses do Vector 2, colocaremos uma vírgula e digitaremos novamente input com I maiúsculo, ponto, get axis row, abre e fecha parênteses. E aqui dentro dos seus parênteses, abriremos e fecharemos aspas duplas, e aqui dentro dessas aspas duplas colocaremos vertical, já que queremos identificar o eixo vertical. E lembrando que vertical está com V maiúsculo aqui, então também precisa estar com V maiúsculo aqui. E beleza, feito tudo isso, no final da linha podemos colocar um ponto e vírgula, para dizer para a Unity que já terminamos com essa linha. E agora sim, galera, já que já temos como identificar quais teclas foram apertadas, já podemos movimentar a nossa nave. Então, vamos vir na linha de baixo e pedir para ela fazer isso. No caso, como vocês se lembram, uns minutinhos atrás nós criamos uma variável que serve de referência ao Rigid Body 2D, justamente para que pudéssemos movimentar o nosso Rigid Body. Então, o que estaremos fazendo agora é na linha de baixo, acessando a velocidade desse Rigid Body e passando a direção que as teclas direcionarem. Então, se a gente apertar W, a gente quer que a nossa nave vá para cima,
Se a gente apertar A, a gente quer que ela vá para a esquerda, S para baixo e D para a direita. Eu sei que pode parecer de novo muita coisa, mas para ficar tranquilos que é bem simples. Então aqui na linha de baixo digitaremos o nome da variável, o Rigid Body 2D, para acessarmos o nosso Rigid Body. Depois colocaremos ponto velocity, para acessarmos a sua velocidade. Agora colocaremos um símbolo de igual, para passar um novo valor. E no caso, qual que é a sua velocidade, galera? Aqui, a gente quer sim movimentar o nosso Rigid Body na velocidade da nave, né? Na nossa variável. Mas antes quer movimentá-lo em alguma direção. E é justamente por isso que a gente tem a variável teclas apertadas, que é para identificar qual direção que é essa. Então depois do símbolo de igual, colocaremos o nome da variável teclas apertadas, para dizer qual direção tem que se movimentar. Depois colocaremos um asterisco, para multiplicar por algum valor. E agora o nome da nossa variável, velocidade da nave. Desse jeito, o nosso Rigid Body vai se movimentar na direção da tecla, se baseando na nossa velocidade. Então a gente vai digitar isso aqui, e no final da linha colocaremos um ponto e vírgula. E beleza, galera, agora o método de movimentar o nosso jogador já está 99% pronto. Eu digo 99% porque falta a gente fazer um último ajuste, mas a gente já faz isso. Agora tudo que precisamos fazer é chamar o método movimentar jogador aqui no método update. Já que não basta criar o método, né? A gente tem que chamar de algum lugar. Então veremos no método update, que como você se lembra é chamado uma vez por frame, ou seja, é chamado todo santo segundo do jogo. E dentro de suas chaves vamos digitar o nome do método, movimentar jogador. Abre e fecha parênteses, e agora sim, ponto e vírgula. Quando a gente cria o método, a gente abre e fecha chaves, mas quando a gente chama ele, a gente coloca ponto e vírgula. E beleza. Tendo feito isso, o que podemos fazer agora é salvar o nosso script apertando Ctrl S para salvar as suas alterações. Agora a gente volta para a Unity, pode fechar essa janelinha já. E aqui dentro da Unity a gente aperta Ctrl R para garantir que a Unity leia as alterações que fizemos no nosso script. E beleza. Quando a Unity terminar de ler essas alterações, já podemos começar a configurar o nosso jogador. Então vamos selecionar a nossa nave do jogador e vamos rapidamente recolher, a gente vem aqui na aba Inspector, a gente clica nessa setinha aqui do Circle Collider 2D e também do Rigid Body 2D. Desse jeito eles continuam aqui, mas dessa vez eles ficam recolhidos, né? Libera espaço. Então a primeira coisa que temos de fazer é adicionar o script que acabamos de criar na nossa nave, né? Senão toda a programação não vai funcionar. Então aqui na pasta Scripts, vamos clicar em cima do script controle do jogador e arrastar até a aba Inspector. E agora, galera, vamos dar valor às nossas variáveis. No caso, como podemos ver, olha, como a nossa variável do Rigid Body e da velocidade são públicas, elas aparecem aqui na aba Inspector. Já a nossa variável de quais teclas foram apertadas, elas não aparecem na aba Inspector porque elas são privadas. E tá tudo bem porque não tem necessidade de ver essa variável não. Então vamos dar valor. Aqui, para dar valor na nossa variável ou Rigid Body 2D, queremos dizer para a Unity que essa variável é uma referência ao Rigid Body da nossa nave. Então o que a gente pode fazer é clicar em cima do nosso Rigid Body 2D, aqui na aba Inspector, e arrastar até a variável ou Rigid Body 2D. Desse jeito, agora a Unity já sabe que sempre que a gente acessa essa variável, estamos, na verdade, acessando esse Rigid Body 2D aqui. Beleza. Sabendo disso, agora podemos dizer qual é a velocidade da nossa nave. No caso, galera, esse é um valor aqui que eu recomendo que vocês brinquem um pouco, vendo qual que se encaixa melhor no jogo de vocês. Mas pelos testes que eu fiz aqui, um valorzinho legal é de 10. Então vamos trocar o 0 para 10. E beleza, show de bola. Agora podemos vir aqui em cima e clicar no Play, galera. E ver se o nosso sisteminha está funcionando direitinho. No caso, eu acho que ele está funcionando direitinho, sim, ó. Então a gente aperta A, vai para a esquerda. W vai para cima. D vai para a direita. E S vai para baixo. E também é verdade com as setinhas, ó. A gente pode apertar as setinhas aqui no teclado e a navezinha se movimenta. Show de bola, galera. Isso aqui vai ficar muito bom. Agora, galera, nosso sistema de movimentação já está funcionando perfeitamente, mas tem um pequeno errinho. Ó, quando a gente se movimentar para o lado, ele vai numa boa. Quando a gente se movimentar para cima e para baixo, ele também vai numa boa. Mas o que acontece se a gente se movimentar
para cima e para o lado, ou para baixo e para o lado ao mesmo tempo. Ou seja, o que acontece se nos movimentarmos na diagonal? É isso aqui, ó. A nossa nave vai super, ultra, mega rápido. Se liga, a gente está numa velocidade, na diagonal a gente vai mais rápido ainda. E no caso, isso aqui está acontecendo por um motivo muito simples, galera. Que como podemos ver ó, aqui na aba Inspector, a nossa velocidade é de 10. Então o que acaba acontecendo é o seguinte, ó. Quando a gente vai para os lados, a gente está indo numa velocidade de 10. Quando a gente vai para cima ou para baixo, a gente também está numa velocidade de 10. Então, quando a gente vai para o lado e para cima ao mesmo tempo, a Unity é como se ela pegasse e somasse 10 mais 10. Então, ao invés de a gente se movimentar na velocidade de 10, a gente se movimenta na velocidade de 20 quando está indo nas diagonais. Então, o que a gente tem que fazer agora é dizer para a Unity normalizar essa velocidade. Ou seja, não importa se a gente está indo na diagonal, ou somente para o lado, ou somente para cima. A gente quer que a nossa nave se movimente sempre na mesma velocidade. Embora possa parecer bem complicado fazer isso, galera, vocês verão que é bem simples. Sabendo disso, vamos sair do modo Play aqui. E agora vamos voltar para o nosso código. E no caso, galera, para consertar isso é bem rapidão. A gente precisa de um único comando, né? Então aqui no script controle do jogador, aqui no método movimentar jogador, veremos na linha onde movimentamos o seu Rigid Body. Aqui, como podemos ver, nessa parte da linha, a gente diz para a Unity quais foram as teclas apertadas, ou seja, qual que é a direção que a nave tem que seguir. Então, logo depois da variável teclas apertadas, mas ainda antes do asterisco, é bem depois dessa variável mesmo, a gente coloca ponto e a palavra normalized. E beleza, é só isso que a gente tem que fazer, galera. O comandinho ponto normalized diz para a Unity normalizar essa velocidade. E desse jeito a Unity para de ficar somando os dois valores. Eu sei que pode parecer um pouquinho complicado, mas pode ficar tranquilos que quanto mais a gente estuda e pratica, mais a gente entende. Então o que podemos fazer agora é salvar novamente o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E sim, galera, a gente poderia já ter resolvido esse problema logo de cara, quando a gente estava criando a movimentação, mas eu quis deixar esse bug aparecer para a gente aprender a consertar ele. Então, vamos vir aqui em cima e clicarmos no Play, que agora a gente não tem que fazer nenhuma alteração na aba Inspector, já que não criamos nenhuma variável nova. E ó, a gente continua se movimentando tranquilamente, mas agora que a gente se movimenta na diagonal, a Unity para de adicionar velocidade extra. Fica sempre na mesma velocidade, que é exatamente o que queremos. Beleza, galera. Show de bola. Agora que fizemos isso, o que podemos fazer é sair aqui do modo Play, vir em File e depois em Save, para salvar o progresso dessa aula. Já que na próxima aula, pessoal, nós estaremos criando e programando o ataque da nossa nave do jogador. Ou seja, sempre que apertarmos o botão esquerdo do mouse, a nossa navezinha vai atirar um laser. Então, agradeço imensamente a companhia de todos vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, e nos vemos na próxima aula. Galera, tô passando aqui rapidão para avisar para vocês que eu acabei de lançar um novo curso de desenvolvimento de jogos na Unity e C#. E nesse curso nós estaremos aprendendo como desenvolver um jogo FPS retrô, tipo Wolfenstein 3D, Doom e esses jogos maneiros que a gente jogava antigamente. Então, se você tiver a fim de saber como funciona esse tipo de jogo e como desenvolver na Unity, tem link para adquirir o curso aí na descrição e também no comentário fixado. E era isso, galera. Muito obrigado à companhia de todos vocês e até a próxima. Fui!